É com muita e plena gratidão a Deus, nosso Pai Criador, que nós nos reunimos mais uma vez para estudar o Evangelho de Jesus, o seu Filho amado, o nosso Senhor. Neste tema de hoje, nobre obediência, destacando já desde o início a palavra nobre. A nossa base de estudo são duas apenas: o Evangelho e um livro chamado Valor, do autor Charles Wagner. Todo o nosso estudo está baseado nessas duas obras. Nós vamos iniciar recordando o seguinte: o destino de toda criatura, o destino do homem é a justiça, é ser justo, é o que vai nos levar à felicidade e à paz, ou, como alguns entendem, a paz e a felicidade. E para nós realizarmos essa finalidade da vida, a primeira condição a todos nós é a obediência. Alguns pensam, quando ouvem a palavra obediência, que é um nome inimigo, é um nome que causa até um pouco de repugna, né? Então poucos querem obedecer. Obedecer família, obedecer escola, obedecer trabalho, obedecer em lugares outros. Parece que hoje esta não obediência ela está um pouquinho maior do que no passado acontecia. Mas nós podemos ver também, por outro ângulo, esta não obediência como um certo instinto de liberdade da própria criatura humana. Porque nós temos tendências a nós querermos ser nós mesmos. E acabamos, às vezes, né, não aceitando esta influência exterior. Então, acabamos confundindo um pouco entre obediência e servidão. Então, obediência, se confundíssemos com servidão, seria uma forma de se degradar, o que seria pura vaidade. Mas, se nós olharmos com outros olhos, nós podemos ver sob uma outra luz, que é esta nobre obediência, que é essa luz divina. Então, agindo em não obediência, nós estamos sendo, por vezes, extraviados e agindo exatamente contra aqueles que querem nos ajudar, que são os nossos amigos, sejam encarnados, sejam os benfeitores do plano maior. Então, quem age assim acredita que precisa assim, guardar a sua integridade moral, né? Eu preciso fazer aquilo que eu penso, né? Então, assim, eu estou me resguardando, mas não percebe, por vezes, que esta nobre obediência, sempre recordando que não é uma obediência qualquer, é a nobre obediência, ela é que vai ajudar as nossas cabeças, por vezes infantis em alguns temas ainda, vai ajudar a nós encontrarmos recursos que vão conseguir nos fazer clarear as nossas ideias. E então nós vamos acabar nos tornando, por consequência da nobre obediência, que vamos repetir um pouquinho esse termo durante nossa fala, vai acabar nos tornando adultos com poder de bem, de bondade, de amor muito mais amplo. Então, sendo que a nobre obediência nos torna adultos com poder de bem, o oposto seria apenas uma defesa do nosso ponto de vista, de tão somente nós não queremos ceder por não nos conformarmos com a opinião do outro, por ser a opinião do outro. Então, há, neste caso, uma grande perda de oportunidade de crescimento através do conhecimento que o outro já traz em sua bagagem espiritual. Então, quer dizer, às vezes, nós somos um pouco, vamos dizer assim, um pouco teimosos na vida, né? A gente, às vezes, teima um pouquinho. Mas nós ficamos nos perguntando, enquanto estudávamos, né, essas duas obras, será que nós temos que passar por tudo? Ou será que nós podemos aprender
com a sabedoria do outro. Não foi para nos ensinar que Jesus veio ao mundo pessoalmente? Para que talvez não fosse tão necessário nós passarmos por todas as experiências boas, sim, mas talvez não seja necessário para vivermos todas as dores para poder aprendermos o caminho reto. Então, ele veio ao mundo em pessoa, em corpo físico, nos ensinar: olha, o melhor caminho é esse daqui. Este caminho reto é o melhor. Às vezes somos teimosos e pensamos assim: não, mas eu entendo que o melhor aqui, eu entendo que o melhor é esse, e agimos com um pouco de teimosia, querendo colocar o nosso ponto de vista. E não entendemos de toda forma isso, porque às vezes nós vivemos experiências assim. E pensamos que, se confundimos obediência com servidão, então o único meio de nós fugirmos à escravidão é exatamente a obediência. Parece um contrassenso, mas não é um contrassenso, né? Por quê? Porque aqui nós vamos repetir mais uma vez, esclarecendo que a nossa fala, quando diz de obediência nobre, de nobre obediência, e permanecendo, repetindo algumas vezes, vamos repetir a palavra obediência, é sempre aqui, obediência às leis divinas, que são boas, justas e belas, né? Todas as leis, toda lei que é boa, justa e bela aos olhos de Deus, são essas leis que toda a nossa fala está se referindo, especialmente porque buscamos fonte no Evangelho e neste autor, Charles Wagner, que tem uma escrita de puro evangelho, apesar de ser alguém que, né, é de outro século. Bom, então, recordando que, sendo para fugir da escravidão a obediência o melhor caminho, de quem nós recordamos naquele momento? Pensamos em quem? Em Paulo. Paulo, quando estava na estrada de Damasco, que viu Jesus à sua frente, caiu do cavalo, vamos dizer assim, caiu em si, né? E disse ao Senhor Jesus, né? Senhor, que queres que eu faça? Essa pergunta, se nós trouxermos para o estudo de hoje, porque ela pode ser ampliada, né, para diversas dimensões de estudos, mas neste de hoje, em se tratando de nobre obediência, é exatamente isso. Quando ele viu Jesus e viu a grandiosidade de Jesus, a primeira coisa que ele falou foi essa: Senhor, que queres que eu faça? Quer dizer, diga o que o Senhor quer que eu faça, porque eu farei. Isso é obediência. Porque ele viu a grandiosidade, a nobreza do Cristo, que ele até então desconhecia, por isso perseguia, tão somente por desconhecimento. Mas no primeiro momento que ele viu Jesus, ele se, né, colocou aos seus pés e disse: diga o que o Senhor quer, porque eu vou fazer. Então, a obediência é essa condição indispensável para uma vida de liberdade. E, em certo sentido, o autor Charles Wagner fala para nós que obediência é liberdade. Nós vamos trazer um exemplo, assim, nós já até falamos desses exemplos algumas vezes em algum estudo, mas ele é tão simples e tão comum que nós vamos utilizá-lo hoje ainda, né, também nessa nossa fala sobre obediência. É muito simples. Olha, se eu desejo, né, dirigir um carro, o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar os códigos de trânsito, eu preciso conhecer os sinais, né, aprender a dirigir, provar que eu aprendi, provar que eu conheço esses códigos, tirar a carteira de motorista. Pronto. Agora eu tenho a liberdade de pegar o carro e dirigir para onde eu quiser, para a hora que eu quiser, obedecendo às leis. A partir do momento que eu passo a descumprir, eu perco esse direito. Algo muito simples, mas porque eu estou obedecendo às regras, eu ganhei
a liberdade de fazer aquilo que eu queria, que eu precisava, no caso que seria de dirigir, esse é o nosso exemplo aqui. Então, se eu não obedecesse, eu não teria essa liberdade. Ah, então eu quero ampliar, eu quero dirigir um caminhão, eu quero dirigir um avião. Podemos. Vamos então estudar para isso, aprender, tirar a carteira da letra lá, que tem que ser do caminhão, tirarmos o brevet, e teremos então a liberdade de pegar e dirigir então esses veículos. Pois bem, então em todas as coisas existe uma lei eterna. E nós precisamos descobrir e nos conformarmos com essas leis de Deus, que estão em todas as coisas, em toda a sua criação. Porque fora das leis divinas, não há nada mais além do que acidentes, destruições, anomalias, conflitos, desajustes, né? Existem leis para os animais, para as plantas, para os astros, para o desenvolvimento da vida, milhares e milhares de leis que aos poucos nós vamos descobrindo e aprendendo a cumpri-las também. Então, se não conhecemos as leis, nós não as obedecemos. Então, nós podemos correr o risco de sermos mais infelizes ou infelizes, sem mesmo nós estarmos desejando errar. Então, hoje, um dos maiores trabalhos que nós temos é descobrir essas leis e é termos perseverança, porque são benfeitoras a todos nós. Se são divinas, são benfeitoras a todos nós. E todas aquelas experiências do nosso passado, por vezes, possam ter sido muito duras, por vezes, possam ter nos causado também dor, quem sabe, são tesouros para nós. Nos trouxeram conhecimento, apesar do aprendizado pela dor, né? E algo que todos nós não estamos isentos, apesar de muitas vezes nos fazer doer o coração, nos fazer apertar a alma em angústia, em dor, em decisões difíceis na vida, mas são experiências e aprendizados destas leis divinas que agora então que eu já sei, agora então que eu vou passar a buscar cumpri-las, buscar aprender a cumpri-las, agora então eu estou conseguindo encontrar aquele caminho mais reto para o conhecimento e para a própria liberdade. Então, as boas regras de conduta, convém nós podermos nos conformarmos com elas e podermos cumprir. Quando Paulo falou que eu não faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que eu não quero, mas eu ainda faço aquilo que eu não quero, né? Dizendo o quê? Que ainda existe em mim, ele falou, um espinho na carne. Ainda existe algo em mim, muitas vezes eu faço o que eu não quero, mas é o certo, é o que tem que ser feito. Tanto que ele falou, ainda trago um espinho na carne. É um ser humano, um espírito nobre, um ser humano que está se aprimorando e nos dando esse exemplo, que nós também trazemos esse espinho na carne. E muitas vezes vamos ter que fazer aquilo que não queremos, vamos ter que não dizer aquilo que queremos, mas é adequado não falarmos. Ou o contrário, vamos ter que tomar uma atitude porque ela é certa. Talvez não seja bem aquilo que nós queiramos fazer, mas é o certo, então é aquilo que nós vamos nos empenhar para fazer. É essa busca por essa nobre obediência a que o Cristo nos convida. Nós encontramos em Lucas, capítulo 22, quando Jesus vai com os discípulos para o Monte das Oliveiras, e no versículo 41 e 42, né? Nós resumimos só um pouquinho os versículos. Ele pede que os discípulos se aguardem um pouquinho, como sempre fazia, né? Sobe ao Monte das Oliveiras, e sempre ali ele orava, conversando com Deus. Não era essa nossa oração, essa nossa prece de alguns minutos, ele passava uma noite, né? Mas nesse dia, ele se apartou um pouco dos discípulos, né? Se ajoelhou e orava.
naquele momento, é aquela parte do evangelho que conta que os soldados vinham se aproximando. Então Jesus diz a Deus: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, agora a parte mais importante, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Olha a obediência. Jesus sabia, desde antes de vir ao mundo, tudo que se daria. Sabia naquele momento tudo que se daria. Mas no seu diálogo com o Pai Criador, que o enviou a nós, né, pela nossa necessidade infantil de termos um mestre que nos ensine, ele falou: Pai, se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice, mas não ouça o que eu estou pedindo, né? Que se faça a tua vontade, Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Então, essa docilidade, essa obediência, elas são excelentes condições para nós aprendermos exatamente o que os outros podem nos oferecer de sabedoria. O nosso exemplo agora foi o maior de todos, que é Jesus, né? E para o quê? Para nos ensinar, por sabedoria, a reforçarmos nossas forças pessoais. Todos nós temos imenso, infinito potencial, porque foi Deus que nos criou. E Ele nos criou para sermos perfectíveis, quer dizer, nós somos perfectíveis, né? Nos criou para nós chegarmos à perfeição maior possível na condição de filhos dele, de filhos de Deus. Então, uma pessoa que se desconhece, ela acaba se privando do melhor que há nela. Tanto que o grande sábio nos falou: conhece-te a ti mesmo. Mas isso não impede de nós examinarmos aquele patrimônio que todos que nos antecederam deixaram para nós. Muito longe disso. A única maneira de nós julgarmos bem esse legado que nos foi deixado por outros, né, sábios, além daqueles que a história já nos mostra, é nós aceitarmos o que eles nos ofereceram e recebermos de forma apropriada, com precaução. Por quê? Porque nós vamos usar da razão, nós vamos usar do bom senso divino, nós vamos consultar o evangelho, ver se as coisas ali batem direitinho, vamos avaliar tudo que estamos estudando, e aquilo que for de sabedoria e que tiver a ver com aquilo que o Cristo nos ensinou, então é o caminho que nós devemos seguir. Mas a obediência, ela não é somente um meio de nós acrescentarmos em nós força com auxílio do passado. Ela é mais. Ela é uma fonte que vai nos levar a nós compreendermos a lei. E quando falamos lei, é lei com L-E-I maiúsculos. A lei maior. A fonte de ordem, a fonte de bem que a vida nos oferece. Então, entre a lei e a fantasia, não tem meio termo. Quem vive, né, quem não segue a lei, vive na fantasia, a colheita vai chegar. Por quê? Porque a lei é aquela fonte de ordem, de organização, de estruturação, de base sólida para as nossas vidas. Já a fantasia é desordem, porque ela surge, por vezes, de próprios caprichos pessoais nossos. Então, o autor, neste caso aqui, o Charles Wagner, ele faz uma comparação bem clara. Ele fala assim: aquele que se dirige segundo a lei é a bússola que nos leva ao norte. Aquele que dirige sua vontade às suas fantasias é como o catavento. Então, um piloto, ele não iria colocar nem sua própria vida, nem a aeronave, nem os passageiros em risco, se deixando guiar por um catavento. Ele vai se orientar por uma bússola que vai apontar para o norte, e é esse caminho que ele vai seguir. Então, é necessariamente esse ponto entre discernirmos, né, obediência, não confundirmos com servidão, né, e que ela seja para nós bússola
que nós vamos buscar nos esforçar o máximo possível em vencer as nossas próprias fantasias e deixar que se sobrepoja às nossas fantasias a lei, a ordem, ao que é bom, justo e belo aos olhos de Deus. Por quê? Porque o homem sem lei, ele é joguete dos seus próprios impulsos, paixões, desejos. Ele é escravo daquilo que o está dominando. Se os meus próprios desejos, se minhas próprias paixões, se meus próprios impulsos me dominam, eu sou escravo do que me domina. E Jesus, certa vez, também nos ensinou lá no Sermão do Monte, né? A boca fala daquilo que está cheio o coração. A minha conduta vai daquilo que está cheio o meu coração. E do que está cheio o meu coração? Se eu sou escravo daquilo que me domina, o que eu estou permitindo que domine a mim mesma? Então, nenhum homem que não domine a si mesmo é livre. Epiteto, um filósofo grego, que nos ensinou. Nenhum homem que não domine a si mesmo é livre. Então, olha como obediência é algo completamente oposto ao que se confunde com servidão. Então, quem é mais livre? Aquele que se deixa ir ao léu pelos seus impulsos, a minha vontade é essa, né? Eu não tenho que seguir ordem de ninguém, eu tenho que fazer aquilo porque é a minha liberdade, né? Quem é mais livre, este ou aquele que percorre uma meta, que escolheu com a razão, com o bom senso, percorre essa meta passo a passo, e se for necessário, errou, retorna, retoma o caminho e continua perseguindo essa meta, porque nós ainda somos falhos. Qual que está, neste momento, mais livre? Ao léu ou aquele que escolhe uma meta e persegue essa meta, porque sabe que vai levar a um bom caminho? Então, encontramos uma outra passagem no Evangelho que nos conta, que nós vamos ler. Chegando perto de Jericó, um cego chamava por Jesus, né? Pedindo que ele o curasse, que me curasse, né? Então, Jesus parou, mandou que lhe o trouxessem, o cego. E chegando a ele, ao cego, Jesus perguntou. Lógico que ele sabia, mas ele queria usar da sua didática, nos fazendo dizer o que se passa em nosso pensamento, o que nós queremos, né? Ele perguntou àquele cego, que queres que te faça? E o cego disse a Jesus, Senhor, que eu veja, porque ele era cego. Então, ficamos pensando, quantas inúmeras vezes, nós estamos cegos das verdades, certos das nossas verdades, que a vida, por vezes, nos mostra por engano. E que realmente nós possamos conseguir ver a lei com discernimento, buscar a lei com discernimento, buscar seguir as leis divinas, vencendo o próprio mal que ainda existe em nós. Por isso que estamos aqui neste mundo, nessa escola, nesse hospital, para podermos nos tornar pessoas melhores a cada dia. Então, quantas cegueiras nós ainda trazemos tão somente porque desejamos que a nossa opinião esteja certa. Muitas vezes ela estará certa, sim, mas pode ser que muitas vezes nós estejamos cegos, literalmente cegos. E isso não seria vaidade? Então, lembrando do rei Salomão, nós fomos lá em Eclesiastes 1, na Bíblia, e encontramos quando o rei Salomão nos fala, vaidade de vaidades, diz o pregador, né? Tudo é vaidade. E ele vem nos contando, uma geração vai, uma geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol se põe, todos os rios vão para o mar, né? Mas as nossas vontades, tão somente nossas, são pura vaidade. Mas as leis divinas, elas continuam seguindo, vão seguir sempre, são imutáveis, porque são divinas e por serem divinas são certas, corretas, não haverá mudança. O texto dele é muito longo, mas é muito interessante de ser lido.
Então, nós vamos repetir, ele fala, o sol vai continuar nascendo, vai continuar a se pôr, os rios vão continuar caminhando para o mar, não é isso? Uma geração vai, uma geração vem, a terra permanece, e ele fala, fora disso, o que vem de nós, que não seja divino, ele fala, tudo é vaidade. Então, ficamos nos perguntando, e por que queremos nós estarmos nós sempre com a verdade? Se nós estamos em aprendizado constantes, se nós temos consciência que somos seres que estamos literalmente em aprendizado. Por que não obedecer ao mais sábio dos sábios, que é o Cristo? Então, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 18 e 19, ele fala assim, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam, quer dizer, enganam com as suas concupiscências da carne, isto é, os desejos da carne, né? Com dissoluções, com desorganizações, aqueles que estavam se afastando daqueles que andam em erro. Então, vamos voltar, então. Ele está dizendo o que aqui? Que muitas vezes alguém acaba, por sua própria vaidade, né, para tentar fazer com que impere o próprio seu desejo da carne, acabam por muitas vezes tirando do caminho bom e reto que o outro está escolhendo, tirando aquele daquele caminho bom e puxando para o seu caminho por sua própria vaidade. E o outro que ainda está instável, porque ainda está organizando os pensamentos, ainda está buscando um caminho reto, acaba, às vezes, não sempre, se deixando ser trazido por um caminho que é tão somente uma vaidade própria, de querer impor a nossa ideia, né? Porque, como disse Eclesiastes, né, o rei Salomão, pura vaidade. Pura vaidade de não querer ceder em dizer assim, não, eu não sei isso. Não, eu não estou agindo corretamente, eu preciso mudar. Eu não estou conseguindo mudar agora, eu estou tentando, mas eu vou perseverar e vou fazer as mudanças necessárias. Então, quando nós buscamos essa nobre obediência a Deus, o caminho ele é reto, difícil por vezes, mas ele é certo, ele é correto, ele é justo, ele é nobre. Por quê? Porque para nós sermos justos é que nós somos criados por Deus. Deus nos criou para, em toda esta evolução, ao final, sermos justos. E aí, então, teremos paz e felicidade, felicidade e paz. Então, seremos justos se nós obedecermos às leis divinas. E não há salvação senão o caminho da lei, né? Que no início ela é exterior, quando a gente é pequeno, tem leis exteriores que nos mandam e nós temos que obedecer. Mas quando nós vamos nos tornando adultos, tendo um pouco mais de discernimento e nos tornando mais conscientes, nós precisamos ir buscando o melhor caminho, buscando o que realmente é certo, buscando o que realmente é correto. E essa verdade, então, especial que está dentro de nós. Porque na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é curtinha: na consciência. Então, esta nobre lei está dentro de nós. Então, a obediência, ela também vai seguir o quê? Especialmente, não aquilo que o externo fala e que me diz que muitas vezes os sábios podem nos ensinar. Mas o Livro dos Espíritos nos ensina que a lei pura e verdadeira divina está em nós, está em nossa consciência. Basta nós permitirmos que ela floresça, que ela saia de nós. Então, agora, então, de posse dessa direção interior, que são as leis divinas que estão em nossa consciência, depositadas em nós por Deus quando nos criou, agora, então, nós conseguimos nos libertar de todo mandamento exterior que, de alguma forma, possa estar equivocado. E nós vamos nos deixar, então, levar pela tutela divina. Então, essa liberdade, ela vai consistir em quê? Em nós associarmos a nossa vontade com a lei que já está no âmago
de todos nós, no âmago de todas as coisas, como dissemos atrás, as leis que regem os astros, né, os animais, as plantas, a vida, o universo, nós buscarmos fazer com que elas possam estar associadas, que a nossa vontade esteja associada às leis divinas. Aí então eu ganho realmente liberdade e não servidão. Mas também precisamos lembrar da obediência cega, que é o quê? É um homem abdicar nas mãos de outro homem, né, de outra criatura, sua inteligência, sua consciência, suas decisões, se tornando passivo ao outro, não pacífico, passivo ao outro. Esta é a obediência cega que não deve acontecer. Esta é a obediência cega que ninguém deve conceder a ninguém e também ninguém tem o direito de exigir de ninguém obediência cega. Porque ao invés de fortificar o outro, de fortalecer o outro, vai acabar de afogar as suas próprias iniciativas, suas próprias experiências, seu aprendizado pela experiência. E acaba gerando o quê? Uma dependência cega. Isso quer dizer o quê? Se nós não conhecemos a lei interior divina que existe dentro de nós, concedida por Deus, nós estaremos sujeitos, sim, à servidão. A quê? A quem? Que vai nos levar a qual caminho? Então vamos recordar Pedro, quando ele falou, porque de quem alguém é vencido, de tal também se faz servo. Então nós vamos escolher, né, de quem nós seremos vencidos, que seja com certeza as leis divinas, a lei do nosso Pai. Então, logo, nós teremos liberdade. Logo, a obediência às leis divinas internas é que vai nos trazer a liberdade que nós tanto buscamos. Então, essa lei divina que está acima de qualquer corporação humana, somente a ela é que nós devemos obedecer. E nós vamos trazer um exemplo. 3 tópicos nós temos. No primeiro tópico, nós temos 10 homens. Cada um quer mandar e nenhum quer obedecer. Nós temos o número 2, nós temos 10 homens. Cegamente obedecem a um chefe. E temos o número 3, nós temos 10 homens. E todos obedecem por convicção. Então nós perguntamos, os primeiros, todos querem mandar e ninguém quer obedecer, demonstram inferioridade, é um conjunto que não casa esforços. O segundo, os 10 que obedecem cegamente, sem usar do raciocínio a um só chefe, né? Eles não formam um conjunto, eles são inertes, eles são um rebanho que é levado. Agora, o terceiro, que são 10 homens que obedecem por convicção, eles formam um conjunto, eles usam da sua razão, eles têm paixão, amor por aquilo que fazem, mas porque raciocinaram, entenderam, escolheram que aquele é o melhor caminho e que aquilo deve seguir. Então, ali existe um conjunto e existe paixão, amor naquilo que eles fazem. Então, Jesus vem e nos diz: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Estamos falando mais uma vez de nobre obediência. E Jesus completa: e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, se nós seguirmos o que Jesus nos ensina, nós estamos seguindo as leis do nosso Pai. Então, Jesus vem e nos fala: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quer dizer, abandone as suas próprias fantasias e dúvidas e siga o que eu estou te falando, porque ele é o nosso mestre, nosso guia, o nosso Senhor. Ele sabe o que nos ensina, é o certo, né? Então, nós buscarmos desobediência a Deus seria dissolução, seria exílio próprio nosso, seria egoísmo da nossa parte. A obediência a Deus, não. Ela nos aproxima uns dos outros, ela nos ensina caridade, ela nos ensina solidariedade, ela nos ensina humildade e ela nos ensina também coragem para nós seguirmos adiante nesta convicção que nós temos agora,
estamos buscando ter, né, com a coalição, essa convicção de que o caminho reto é este, e é este caminho que eu vou seguir. Se eu tropeçar, eu volto e retomo esse mesmo caminho, porque eu estou convicto que este é o caminho certo. Então, é inútil, meus irmãos, nós recalcitrarmos. A vida vai nos ensinar. E outra observação que nós vamos fazer é que a escola da obediência divina nos ensina duas outras virtudes: paciência e resignação. E que são a provisão dos nossos momentos mais difíceis. E todos nós sabemos que a provisão se faz antes do tempo dela ser necessária de ser utilizada. Então, assim, quanto mais obedientes ao Pai e Criador, Deus, o nosso Senhor maior, mais liberdade nós conquistaremos. Basta nós observarmos quem? Jesus. Jesus, o divino caminho, verdade e vida, enviado por Deus, nosso Pai e Criador. E vamos encerrar dizendo que no inverno já não dá tempo de nós enchermos o celeiro. Muita paz a todos. Deus nos abençoa.